Olá, meu irmão, seja bem-vindo ao nosso quinto episódio desta série das profecias para o fim. E hoje nós vamos ter um tema quente, um tema maravilhoso da palavra de Deus. Convido a sua atenção. Bem, no tema passado nós falamos sobre o santuário. Tivemos aí um vislumbre da estrutura do santuário, que era composto pelo pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Falamos dos serviços do santuário, os serviços diários e também um serviço anual, que acontecia uma vez por ano, era chamado o Dia da Expiação. Nós entendemos também que tudo o que acontecia no santuário apontava para um santuário celestial, de acordo com o livro de Hebreus, capítulo 8, verso 2. E nós vimos que existe um santuário celestial no céu, onde Cristo, como sumo sacerdote, está. Esse santuário celestial também tem três partes: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Nós entendemos no tema passado que o pátio do santuário celestial é a terra, o Calvário, onde o Cordeiro de Deus foi sacrificado por nós. Então, se existe um santuário celestial, o Cordeiro, que é Jesus, depois de ter morrido no pátio, teria que entrar no lugar santo, certo? Algumas pessoas dizem que Cristo, ao morrer, foi direto para o lugar santíssimo, foi direto para o segundo véu, citando assim Hebreus capítulo 6, verso 9. Vamos lá ler Hebreus capítulo 6, verso 9, para entendermos o contexto. Está aqui. Hebreus capítulo 6, verso 19, quis dizer. Lemos: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Veja bem, penetra além do véu, onde como precursor entrou por nós, neste caso Cristo, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então encontramos aí a palavra além do véu. Tem-se dito que este texto tem relação direta com Levítico capítulo 16, verso 2, onde Arão entrou no segundo véu. Então, por isso que se diz que Jesus também ascendeu ao céu para o segundo véu, para o lugar santíssimo. Será mesmo? Vejamos, Levítico capítulo 16, verso 2. Dize a Arão teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca. Deus estava dizendo que Arão não deveria entrar no lugar santíssimo, dentro do véu. É interessante que na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, em Levítico 16, vem a palavra katapetasma, para segundo véu. Que palavra? Katapetasma. Agora, se voltarmos para o Novo Testamento, encontraremos um texto paralelo, de fato paralelo, a Levítico 16, verso 2, que é Hebreus 9, verso 3. Vejam aqui. Por trás do segundo véu se encontra o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Aqui sim estão falando do lugar santíssimo. E aqui, para véu, é usada a mesma palavra, katapetasma. Só que agora, a palavra katapetasma é precedido pelo adjetivo numérico deuteron, significando segundo véu. Então, amigos, a palavra katapetasma às vezes aparece com o adjetivo numérico, mas também aparece sem o adjetivo numérico. E Paulo, lá em Hebreus, querendo realmente falar do lugar santíssimo, em Hebreus 9, verso 3, disse segundo véu. Mas em Hebreus 6, verso 19, disse apenas véu. Não está especificando qual véu. Portanto, a palavra katapetasma, sem um adjetivo numérico, em Hebreus 6, 19 a 20, somente está para dizer que Cristo entrou no véu do santuário. Não especifica o segundo véu, como em Hebreus 9, verso 3. Se olharmos para aquilo que acontecia no santuário terrestre, e se o santuário terrestre era uma sombra do santuário celestial, temos que seguir a lógica, amigos. Temos que seguir a lógica. Depois do sacrifício no altar, o sacerdote entrava no lugar santo, não entrava no lugar santíssimo, não. Vejam, só no dia da expiação é que o sumo sacerdote entrava no segundo véu.
certo? E se Cristo é o sacerdote do santuário celestial, após ao seu sacrifício na cruz, ele sobe ao céu para uma missão especial no céu, no lugar santo do santuário celestial, porque ele tem que seguir a lógica apresentada na sombra. Vejam, irmãos, a primeira visão que João teve em Apocalipse, e ele vê Jesus no lugar santo do santuário celestial, na sua primeira visão. Por quê? Vejam, Apocalipse 1, verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E ele diz no verso 12 que alguém falou com ele. João ouviu uma voz, olhou para trás. Ele diz: voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro. Queridos, a primeira imagem que João teve ao voltar para ver quem falava com ele foram os 7 candeeiros de ouro. Os 7 candeeiros de ouro nos lembram o quê? O lugar santo, porque os 7 candeeiros ficavam no lugar santo, na sombra, que era o santuário terrestre. E ele diz que, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, as mesmas vestes que os sacerdotes usavam no santuário terrestre. Portanto, João vê Jesus como sacerdote, no lugar santo, entre os 7 candeeiros, no céu. Está isto claro? Está aqui. Vejam só Jesus. Agora, o que esses 7 candeeiros significam? Por que Jesus Cristo está no meio desses 7 candeeiros? O próprio anjo que está mostrando a visão a João se encarrega de explicar. No verso 20, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita e aos 7 candeeiros, ele diz que os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Quais são essas 7 igrejas entre as quais Jesus anda? Está aqui. Igreja de Éfeso. Encontramos isto em Apocalipse 2 e também no capítulo 3. Igreja de Éfeso. Essas igrejas, embora existissem nos dias de João, representavam 7 fases da história da igreja. Por quê? Porque o contexto nos sugere. Isto é bem interessante. Vejam, Igreja de Éfeso, que é do ano 34 até o ano 100. Igreja de Esmirna, do ano 100 a 313. Igreja de Pérgamo, de 313 a 538. Igreja de Tiatira, de 538 a 1517. Igreja de Sardes, de 1517 a 1798. Igreja de Filadélfia, de 1798 a 1844. E a Igreja de Laodiceia começa de 1844. É interessante que a palavra Laodiceia, que é a última igreja, no grego é Laodicaios. Lao significa povo e Dicaios significa julgado. Portanto, Laodicaios significa povo julgado, o povo do tempo do juízo. O que estamos aqui mostrando é que Jesus, quando sobe ao céu, João vê entre os 7 candeeiros, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Significa que, durante o período das 7 igrejas, ou diria das 6 primeiras igrejas, Cristo estaria trabalhando no lugar santo do santuário celestial, na sua obra de intercessão. Mas, como no dia da expiação, no santuário terrestre, na última igreja, que é a igreja de Laodiceia, que é o povo julgado, Cristo teria que entrar no lugar santíssimo do santuário celestial, diante da Arca da Aliança, para a fase de expiação do pecado, que é a fase final, antes que ele regresse à Terra. Existem evidências na Bíblia de que isso é verdade? Lembrem-se que dia da expiação no contexto de Israel era o dia do juízo. Vejam aqui só para lembrar. Mas aos 10 deste mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Era um dia de juízo. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis. Porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia não se afligir será eliminada do seu povo. Era um dia de juízo. Há evidências na Bíblia de que
há um dia de expiação no céu antes da segunda vinda de Jesus? Sim, tem que existir. Por quê? Porque lembram do bode Azazel, quando o sumo sacerdote, no dia da expiação, trazia 2 bodes, um sacrificava e levava o sangue para a expiação, outro permanecia vivo. Sobre ele, o sumo sacerdote confessava todos os pecados do povo e mandava esse bode para o deserto, Deus esquecendo o pecado do seu povo, e moria lá. Esse bode representava Satanás, que depois de tudo, no fim, será lançado no deserto, que são os 1000 anos de desolação nesta terra, e por fim será destruído para sempre. Portanto, antes do bode Azazel, que é Satanás, ser lançado no deserto dos 1000 anos, vai acontecer a expiação no santuário celestial. Vejam que, amigos, Eclesiastes 12, verso 14 é claro: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Sim, haverá um dia de acerto de contas antes de Jesus voltar. Eclesiastes 11, verso 9: alegra-te, jovem, na tua juventude. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Haverá um dia de acerto de contas. Segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Santa convocação. Todos nós compareceremos. Aquele que não afligir sua alma não vai poder participar do reino de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E agora, outra pergunta. Existe alguma evidência na Bíblia de que Jesus Cristo entrou mesmo no lugar santíssimo? Deixe-me vos dizer em primeiro lugar que Jesus Cristo, ele é onipresente. Ele está em toda parte. Não havia nada para deter Jesus de estar em qualquer lugar no céu. Jesus Cristo pode entrar em qualquer lugar porque ele tem direito a isso. Quando dizemos que ele estava no lugar santo, estamos falando da obra que ele exercia. A obra que os sacerdotes exerciam no lugar santo. A obra de intercessão. Quando dizemos que Jesus Cristo entra no lugar santíssimo, não porque ele não tivesse entrado antes, talvez, mas porque a obra que ele passa a fazer nesse momento é de expiação. A mesma obra que o sumo sacerdote fazia no dia da expiação. Temos evidências, sim, graças a Deus. Daniel 7, verso 9. Na sua visão, Daniel diz que continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. É Deus o Pai. Se assentou. Sua veste era branca como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Ok. E Daniel diz que milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Falando de anjos, seres que queriam testemunhar aquele momento especial no céu. Assentou-se o tribunal. Queridos, só pode haver um tribunal no caso de juízo. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então fica claro que o contexto aqui é o juízo no céu. Um ancião de dias sentado. Ao redor, milhões de milhões para testemunhar esse juízo. O tribunal se assenta, livros são abertos. Mas a cena não termina por aí. No verso 13, Daniel diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Tudo estava preparado. Os livros já estavam abertos. Multidões estavam ali para testemunhar. Anjos estavam para testemunhar. João vê o Filho do Homem, Jesus Cristo, o sumo sacerdote, vindo com as nuvens, mas não vinha para a terra. Foi em direção ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele, queridos. Claramente está falando do dia da expiação. Jesus Cristo saindo do lugar santo para o lugar santíssimo, para a obra de expiação antes da sua segunda vinda. Através dos livros que serão abertos, toda a raça humana será julgada. Jesus Cristo, quando voltar, já saberá quem está salvo, quem está perdido de acordo com as suas obras. Isso só é possível através de um julgamento antes de sua segunda vinda. Está isto claro? Quando é que se cumpriria esta visão?
Quando é que o Filho do Homem entraria no lugar santíssimo, tomaria os livros e começaria o juízo? Quando? Vamos à palavra de Deus, no livro de Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8. Em Daniel, capítulo 8, nós encontramos aí uma visão de alguns animais. E nós precisamos entender que animal, em profecia, representa rei ou reino, de acordo com Daniel 7, verso 17. Animal representa rei ou reino, nação. E vemos aqui, no verso número 3. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, um animal, um carneiro, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Agora, nós não precisamos especular, pois a própria palavra de Deus nos diz o que significa esse carneiro com 2 chifres. Daniel 8, agora no verso 20. Anote aí. O anjo diz que aquele carneiro com 2 chifres que você, Daniel, viu, são os reis da Média e da Pérsia. A Medo-Pérsia é o reino que derrubou Babilônia. E a profecia está dizendo que esse carneiro representa, sim, os medos e persas. Não para por aqui. O verso 5 diz: estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Depois do carneiro com 2 chifres que representam o reino da Medo-Pérsia, Daniel vê um bode peludo, que também tinha um chifre notável entre os olhos. O que esse bode fez? Diz, dirigiu-se ao carneiro, o bode, que tinha os 2 chifres. O feriu e lhe quebrou os 2 chifres. Então, se animal representa reino, claramente a profecia está nos dizendo que o bode, que é um animal, que é um reino, foi derrubar o carneiro, foi destruir a Medo-Pérsia. Que reino é esse representado pelo bode? Vamos ver daqui a pouquinho. Vemos no verso 8, ainda falando sobre esse bode. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Queridos, a profecia é séria. Quem é esse bode que depois de quebrar ou destruir o carneiro, matar o carneiro, que é o reino da Medo-Pérsia, se engrandeceu sobremaneira? E no auge da sua força, quebrou-se o chifre e se espalhou pelos 4 ventos do céu. Quem é esse bode? Vemos aqui a resposta no verso 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. Uau! O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Sim? E de fato foi a Grécia quem destronou os medos e persas no ano 331 a.C. E a Bíblia está dizendo que o chifre, entre os olhos do bode, é o primeiro rei. O rei notável, Alexandre o Grande. Eu devo vos dizer que Alexandre o Grande, na verdade, não foi o primeiro rei da Grécia. Existia o seu pai, o rei Filipe II, da Macedônia. Mas foi Alexandre o Grande quem dinamizou tanto o reino da Grécia que se tornou famoso, que se tornou um império mundial. Por isso que diz, é o primeiro rei. E diz o verso 22, o ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo. Então, 4 reinos dividiriam a Grécia. Isso aconteceu depois da morte de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande morre com 33 anos de idade e seus 4 generais, Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu, tiveram a ambição de dominar. Acabaram dividindo a Grécia em 4 partes e por isso se enfraqueceu. Vejam, amigos, de um dos chifres, sim, por quê? Porque a Grécia, com a divisão em 4 partes, teve 4 chifres. 4 reinos dentro da Grécia, dos 4 generais de Alexandre o Grande. De um desses chifres, de uma dessas divisões,
saiu um chifre pequeno e se tornou forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Que chifre pequeno é esse que saiu de um dos chifres da divisão da Grécia? Roma. De fato, Roma surgiu da união dos gregos, ex-turcos e italiotas. Eles se uniram e formaram o Império Romano, que se espalhou para o sul, que se espalhou para o norte, foi até o Egito, Alexandria, foi até Jerusalém, a terra gloriosa. Daniel 8, verso 11, continua dizendo sobre esse novo império, esse novo chifre, Roma. Cresceu até atingir o exército dos céus. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Uau! Então, este império romano desafiaria Deus, é o que a Bíblia está nos dizendo. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Uau! Ficou preocupado porque ele estava pensando no templo lá em Jerusalém, o santuário de Salomão lá em Jerusalém. A Bíblia está nos dizendo que esse império romano cresceu até atingir o exército dos céus. Engrandeceu-se até o príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército dos céus? Jesus Cristo, Miguel. O verso 24 agora faz uma transição de Roma imperial para Roma religiosa, certo? De Roma imperial para Roma religiosa. Escutem muito bem. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Então, existe um poder que vai segurar este, certo? Um poder por detrás, um poder sobrenatural. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, que é Jesus. Então, nesta transição de Roma imperial para Roma religiosa, nós veríamos uma tentativa, uma tentativa de levantar-se contra Jesus, levantar-se contra o príncipe dos príncipes. E diz também que o povo santo sofreria, o povo santo seria destruído. Não só, no verso 12, deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Então, nós veríamos uma Roma religiosa que se levantaria contra o príncipe dos príncipes, que é Jesus Cristo, que destruiria o povo santo, isto através de perseguição, e deitaria por terra a verdade. Mas que verdade especificamente seria deitada por terra? Que verdade? Daniel ficou preocupado, angustiado. Que verdade é essa que seria deitada por terra? Como nós, Daniel talvez não estivesse compreendendo muito bem o que estava acontecendo. O que está acontecendo nessa profecia? Eu quero entender. Daniel perguntou ao anjo: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Até quando vai durar a visão na qual o santuário é pisado? Lembram-se que a Bíblia nos diz, nos versos que acabamos de ler, que uma verdade seria deitada por terra. Qual é essa verdade que seria deitada por terra? A verdade sobre o santuário, que seria pisada a pés. Até quando? Lemos a resposta do anjo. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Meus amigos, nós estamos vindo do tema passado que falamos muito bem. O que é purificação do santuário? Quando é que acontecia a purificação do santuário? No dia da expiação. Então, o anjo está dizendo: até 2.300 tardes e manhãs viria o dia da expiação. Daniel ficou confuso. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo e pediu ajuda ao anjo: por favor, me explique, eu não estou entendendo. O anjo disse a Daniel:
Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. E o anjo diz, a visão da tarde e da manhã, neste caso as 2.300 tardes e manhãs, que foi dito, é verdadeira. Tu, porém, Daniel, preserva essa visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Não era para os dias de Daniel. Por isso que não era do interesse do anjo explicar para Daniel. Cele a visão, guarde a visão. Nos últimos dias será compreendida essa profecia. Mas Daniel ainda tinha aquele peso no coração, porque ele ouviu falar do santuário. E ele achava que era uma referência ao santuário lá em Jerusalém. Ele ficou angustiado. 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. O que são 2.300 tardes e manhãs? 2.300 dias. Sabem por quê? Porque o dia é formado de tarde e manhã. Lembram no livro de Gênesis capítulo 1, quando Deus criava os céus e a terra, disse, foi tarde e manhã o primeiro dia. Foi tarde e manhã o sexto dia. Portanto, tarde e manhã significa dia. Então, 2.300 dias em profecia são 2.300 anos. De acordo com Números 14, verso 34 e Ezequiel 4, verso 6. Um dia em profecia representa um ano. Leia esses textos, confirma aí. Números 14, verso 34, Ezequiel 4, verso 6. Um dia representa um ano. Então, 2.300 dias são 2.300 anos. Então o anjo estava dizendo, até 2.300 anos o santuário será purificado. Até 2.300 anos virá o dia da expiação. Muito tempo, não acho? Muito tempo. Por isso que o anjo disse, refere-se a dias ainda muito distantes. Cele a visão, não é para o seu tempo, Daniel. Percebem? Irmãos, Daniel ainda estava preocupado. Passaram-se 11 anos. E Daniel ainda preocupado com a parte da profecia que não havia compreendido. Por que parte da profecia que não havia compreendido? É que no livro, no capítulo 8 de Daniel, na verdade existem duas visões. Duas visões. Uma visão geral do capítulo todo e uma visão específica dentro do capítulo. Irmãos, lemos aqui, Daniel 9, 21. Falava ainda na oração, é Daniel dizendo, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Daniel estava orando, buscando direção de Deus para entender a visão, porque ele estava preocupado com seu povo. Daniel percebeu que os 70 anos de cativeiro que Jeremias havia profetizado que o povo ficaria na Babilônia estava chegando ao final. Daniel orava para que Deus perdoasse seu povo e pudessem voltar a Jerusalém e o santuário não fosse derrubado, porque ele achava que estava se falando do santuário de Jerusalém. E a Bíblia nos diz que veio um anjo, que queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. O anjo, meus irmãos, vem para fazer Daniel entender o sentido. E no verso 23 diz, considera, pois, a coisa e entende a visão. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Eu fiz questão de sublinhar, porque, como eu disse, no capítulo 8 de Daniel existem duas visões. A visão geral, que eram aqueles animais, bode, o carneiro, o rei, o grande rei. Era essa visão geral do capítulo. E Daniel entendeu isto, até porque o anjo explicou a ele que o carneiro era Medo-Persa, que o bode era o rei da Grécia. Daniel entendeu isto. Então, por que o anjo vem explicar a visão? Porque existe uma visão específica dentro da visão geral. E a Bíblia, na versão original do livro de Daniel, deixa isto bem claro. Duas palavras são usadas para visão nesse capítulo. A palavra azon, que é visão completa, e maré, visão específica. Vejam, amigos, quando nós lemos em Daniel 8, verso 1, que diz que no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão.
Qual é a palavra usada aí para visão? Azon, que é o quê? Visão completa, uma visão geral. Qual foi essa visão geral? Os animais. Aqueles animais. Vejam também no verso 26. Quando o anjo vem para explicar a visão específica. Vejam. A visão, qual é a palavra usada agora? Maré, que significa o quê? Visão específica. A visão específica da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Espantava-me com a visão, maré, visão específica. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Qual é a palavra usada aí? Maré, visão específica. Então, o anjo vem para fazer Daniel compreender a visão da tarde e da manhã. E então, no capítulo 9, encontramos a explicação dessa visão. 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos, que no final deles viria a purificação do santuário. A fim de fazer Daniel compreender, porque não era para o seu tempo, era para dias distantes, Deus dividiu esses 2.300 anos em porções de tempos, em porções de eventos, para que Daniel compreendesse. Ele diz, o anjo diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Amigos, a palavra usada aí para determinadas é shatshak, que significa cortar. Então, 70 semanas estão cortadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Cortadas de quê? Ora, se o anjo vem fazer Daniel compreender a visão específica, que são as 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos, então, essas 70 semanas estão cortadas desse longo período de 2.300 anos, certo? Devia-se fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Primeira coisa que deveria acontecer durante essas 70 semanas. Lembrem-se que uma semana tem 7 dias. E em profecia, um dia representa um ano. Então, 70 semanas são 490 dias. Faz o cálculo. 70 semanas são 490 dias, que em profecia são 490 anos. Então, 490 anos seriam separados dos 2.300 anos. Quando é que começam esses 490 anos? 70 semanas. A Bíblia dá a resposta no verso 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Bem, não iremos entrar em detalhes hoje. Teremos um tema específico, que é o próximo, falando exatamente sobre isto. Mas fica a dica, meus amigos. Nós estamos vivendo, claramente, no dia da expiação. Veremos com detalhes no próximo tema. A pergunta que eu faço é, está você se preparando? Assim como o povo se preparava no dia da expiação, confessando os seus pecados, afligindo sua alma, estamos vivendo no dia da expiação no santuário celestial. É tempo de nos prepararmos, de permitirmos que Cristo transforme nossa vida e nosso caráter. Se essa é a sua vontade, meu amigo, venha comigo nesta oração. Obrigado, Pai, por nos mostrar a beleza do assunto do santuário. Ilumina o nosso coração, para que os nossos nomes estejam no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Bem, amigos, nosso tempo já foi. O verei no próximo vídeo, aqui na Escola de Profecia.